Olá, meu nome é Adriano Jorge e nós vamos dar início ao curso de Fundamentos de Automação e nessa aula nós vamos ver alguns conceitos básicos sobre esse tema. Então, na mecanização a gente tem homens controlando máquinas. Na automação nós temos máquinas controladas automaticamente, tá? Então, a mecanização ela difere da automação. A automação não necessariamente precisa ser feita através de dispositivos que envolvam eletrônica, eletricidade e mecânica, tá? Ela pode ser também feita através de dispositivos puramente mecânicos, tá certo? O importante da automação é que as máquinas sejam controladas automaticamente. A definição de automação vai ser: é um sistema de equipamentos ou mecânicos ou eletrônicos capazes de operar por si mesmo, né? Como eu falei, pode ser tanto mecânico, pode ser tanto eletrônico, pode ser um sistema de informática, por exemplo. A ideia é ele operar por si mesmo, tá? Ele ter atuar no meio ambiente, ter uma resposta do meio ambiente e decidir qual decisão tomar. A ideia da mecanização basicamente era poupar esforço, né? Então nós tínhamos ali um moinho de vento, né? A gente vai utilizar um moinho de vento, força animal, alguma coisa, fazer algum mecanismo ali para usar aquela outra força que não seja a força do homem, né? Porém, quem vai controlar a utilização disso será o homem. Sistemas automáticos já começaram aqui na produção agrária e artesanal, ó. Então a gente vem aqui da Inglaterra, tá? Século XVIII. Isso tudo, o maior impulso pelo começo desse sistema automático foi a invenção da máquina a vapor, né? Então aqui a gente tem aqui em 1788, James Watt desenvolveu um mecanismo automático para controlar o fluxo de vapor nessas máquinas, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, a rotação aqui normal. E aí, quando a pressão aumenta aqui do fluxo de vapor, vai fazer esse pistão subir, isso vai levantar essa haste. A gente vai ter aqui uma rotação alta. Então isso aqui é um exemplo de controle automático que depende justamente do fluxo de vapor. Já no século XIX, né, a gente teve a invenção da energia elétrica, 1870 aí. Na verdade já tinha sido inventada, né, mas ela já estava começando a ser bastante utilizada aqui nas indústrias. E aí que começou a ter uma explosão da automatização, né? Então, nas indústrias de aço, química, começaram a surgir os motores elétricos. E aí começou uma explosão da automatização, né? Já que a gente já tem o refinamento da automatização é aqui no século XX, onde nós começamos a ter os computadores, tá? Então aqui temos os primeiros computadores aqui, que são considerados computadores, né? Por exemplo, os ábacos, mas não tinham muita utilização para a gente na automação, tá? Todos esses computadores aqui fazem parte da história, mas não tinha muita utilização. Já com a invenção das válvulas, que a gente começou a ter algum controle digital ali sobre processos, tá certo? Por volta de 1946, quando teve o boom aí da utilização da informática na automação, que foi a partir da invenção do transistor, né? Então a gente vem aqui da década de 60 para cá, com essa explosão aí de automação, de robotização das indústrias. E aí teve a evolução, né? Criação dos circuitos integrados, etc. Como a gente pode classificar esses sistemas de automação? Então, a gente pode classificar ele pela área de aplicação, tá? Então, observe, ele pode ser bancária, comercial, agrícola, comunicações, automação de planejamento, projeto e produção. Dentro da industrial, a gente tem planejamento, tem projeto e tem produção. Então, tudo isso aqui, ó, pode ser automatizado, tá certo? Pode ser automatizado. Ela pode ser classificada quanto grau de flexibilidade, ou seja, tipo e quantidade de produto desejado. Então, produto único e grande quantidade, ela vai ser pouco flexível essa automatização, porque você vai pegar e produzir em escala um produto. Então, você não precisa fazer uma automação que seja bastante flexível para troca de setup ali, para ter outro produto. O que vai acontecer é o contrário com produtos variados e pequena quantidade. A gente vai ter que ter uma automação mais flexível. A gente tem também aqui quanto ao processo de produção, né? Quanto ao processo de produção, a gente tem, por exemplo, processo de fluxo contínuo,
onde nós temos grandes quantidades de produto, normalmente líquido, tá? Então, refinaria, indústrias químicas, né? Produção de cerveja, de vinho, etc. Então, a gente tem aqui um processo de fluxo contínuo, que a gente pega ali a matéria-prima e termina, entra na tubulação, né? E passa pelos processos químicos, físico-químicos, até chegar no seu produto final. Tudo isso feito automaticamente, né? Tudo isso feito, hoje em dia, tudo isso feito automaticamente. Praticamente, aí você vai encontrar ainda aí, por exemplo, Ambev, você vai encontrar quase todo o processo automatizado. Na Petrobras você vai ter algumas válvulas que são operadas pelos operadores, mas devido ao alto custo, né, para trocar esse dispositivo, eles estão sendo trocados aos poucos, né? Estão sendo trocados aos poucos. Mas se você for numa refinaria aí bem mais avançada tecnologicamente, você vai ver que praticamente não tem mais operação manual. Não tem ali o operador ali fazendo abertura, fechamento de válvulas, etc. Produção em lotes, então. A gente pode ter aqui uma quantidade média de produto com produção periódica, tá? Então aqui, ó, por exemplo, livros, roupas, aviões. Então vocês podem ver como que a automatização ela está presente em todos os ramos da indústria, em todos mesmo. Produção individualizada, né? Então pouca quantidade de produto. Então a gente vai ter aqui a automatização entrando aqui em protótipo de ferramentas, dispositivos. Então aqui um exemplo aqui de automatização aqui que está trazendo muitos benefícios. Essa parte aqui de projetos é a impressora, né? Impressoras 3D, né? Tanto de plástico como hoje já temos impressoras de metal e até impressoras de concreto, né? Então tudo que você pode fazer para automatizar o processo aumenta, agiliza ali a sua produção. Produtos de consumo, indústria mecânicas, bancos, tá? Então observe até que um sistema pode ser considerado um sistema puramente informática, pode ser considerado automatizado, né? Dependendo se ele tem os mecanismos para ser autônomo ali, tá? E aí a maior evolução aí que nós podemos ter aí agora, né? No futuro próximo são justamente a inteligência artificial, né? Entrando aí para modelar aí novos sistemas de automação. Agora vamos conceituar ver conceituação e modelagem de sistemas, tá? Então, qual que é a ideia de modelar, de conceituar e modelar um sistema? Abordagem multidisciplinar e multitecnológica. Então aqui é muito importante, ó, toda a área de conhecimento que você for atuar, você conhecer sobre todas as áreas que estão envolvidas ali para que aquele processo seja concluído. Somente dessa forma você vai conseguir produzir o seu sistema de automação. Então, se você está fazendo um projeto que exige mecânica, elétrica, automação, você provavelmente vai trabalhar em uma equipe onde vai ter pessoas responsáveis pela parte mecânica, pessoas responsáveis pela parte elétrica, pessoas responsáveis pela parte de instrumentação e automação. Mas você como responsável pela automação ali, você vai ter que ter um conhecimento de todas para poder você fazer esse casamento. Então é a automação que vai fazer o casamento de mecânica, elétrica e instrumentação. Criar modelos físico-matemáticos dos problemas observados no processo de estudo. Então isso aqui, ó, vai exigir bastante conhecimento de vocês em cálculo e física e outras disciplinas, né, como ciência de materiais, mecânica dos sólidos, etc. Então é pegar o sistema, né, resumir ele de forma que você consiga explicar ele através de esquemas, tá? E equações matemáticas. Vamos fazer agora a definição de sistema. Bom, para esse contexto, a definição de sistema tem várias definições, né? Tem para vários campos de estudo. Mas para essa nossa área de estudo, a definição de sistema, uma boa definição interessante é essa de Ubaka e Eder. Diz o seguinte: o sistema é um conjunto finito de elementos reunidos para formar um todo. Então, um conjunto finito, muito importante você entender isso.
de elementos para formar um todo sob certas regras bem definidas, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você estiver definindo o seu sistema, sua atuação, você vai ter que definir os limites de atuação do seu sistema. E você vai ter que pôr ele para trabalhar sob certas condições previamente estabelecidas. E aí, a partir disso, você vai determinar relações precisas e definidas entre os elementos para com seu ambiente. Então, essa é a melhor definição de sistema a ser utilizada na nossa área de tecnologia. A fim de facilitar a análise do projeto de sistemas, invariavelmente são realizadas descrições simplificadas que enfatizam certos detalhes, tá? Isso aqui vai ser o diagrama simplificado da automação. A automação nada mais vai ser do que a gente ter ali um processo no qual a gente quer fazer uma atuação, quer fazer uma ação, e aí a gente vai ter um sensor que vai captar uma informação, mandar para o controlador vai mandar para o atuador, e o atuador vai executar a ação no processo. Então a gente tem aqui 4 elementos. A gente tem o processo, tem o atuador, que é aquele que age sobre o sistema de automação ou processo, e tem o sensor, que é aquele que capta a informação do sistema, envia para o controlador para que esse faça as operações matemáticas e envie de volta ao atuador para que seja executada a ação. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui um processo de colocação de tampa aqui nos recipientes. Então a gente tem aqui um sensor, na hora que o recipiente chega com a tampa aqui, esse sensor onde tem essa ferramenta que vai girar a tampa, essa ferramenta branca, ele vai ter uma informação, o sensor vai enviar uma informação para o controlador, vai dizer, ó, o objeto já está aí. Então ele vai executar a ação. Esse aqui a gente tem aqui um robô do tipo cilíndrico, ele vai descer e girar. Então ele vai ter uma atuação, essa vai ser a atuação desse braço robótico aqui no processo. Então o processo, qual é o processo aqui? O processo é colocar a tampa na garrafa. Então a gente tem informação de sensor, dizendo que a tampa está ok, está no local, e dizendo que o recipiente está no local também. E a gente tem um atuador, que é esse manipulador robótico aqui, responsável por fazer o giro da tampa. Outro ponto interessante que nós vamos estudar em automação e industrial são os robôs. Obviamente, como vocês podem perceber, essa área de robótica é uma área altamente multidisciplinar. Ela vai abranger vários conhecimentos. Dentre os principais que nós vamos utilizar para desenvolver esses tipos de robôs, por exemplo, estão conhecimentos na área de mecânica, eletrônica e na área de computação, né? Então, na área de mecânica, principal é saber quais são os mecanismos, quais são os tipos de mecanismos utilizados em robôs, tá certo? Na área de eletrônica é saber quais são os tipos de motores utilizados nas juntas, por exemplo. E na área de computação, saber qual será o hardware e software necessário para controlar esses atuadores e sensores presentes em todo o motor, em todo o braço mecânico, em todo o robô industrial, quer dizer. Como vocês sabem também, né, em termos históricos, essa área de robótica ela começou a se desenvolver bastante aí após o desenvolvimento do transistor. Então é uma área recente, né, uma área que vem aqui da década de 50 para cá, vem crescendo muito. Porém, quando a gente está falando de indústria, né, a gente está falando de robôs que eles vão servir para substituir o ser humano quando você tiver uma atividade, primeiro, muito repetitiva, segundo, uma atividade muito perigosa para os seres humanos. Então é aí que esses robôs eles vão entrar para substituir os seres humanos, tá certo? E eles entrarão quando você tiver que ter um tipo de o que a gente chama de automação que ela é flexível. Você pode produzir vários produtos na mesma linha. Então bora aqui para um pouco do histórico da robótica. Bom, o precursor do termo robô foi Karel Čapek numa peça teatral que ele escreveu, tá? Onde ele utilizou pela primeira vez em 1920 a palavra robota. E depois essa palavra foi abreviada pro inglês, né? Foi chamada de robot. Que a gente traduz como robô, né? E aí, como vocês sabem, né, a ficção sempre gera muito entusiasmo. E aí, muito entusiasmo gerou
muitos novos estudantes nessa área, tá? Então muitos jovens começaram a estudar bastante para tentar desenvolver robôs, né? De acordo com a ficção. E aí, com o advento da programação, da computação, lá depois do transistor, quando cresceu bastante, né? 60, 70, a gente chegou aí na explosão da robótica, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui um braço robótico, tá certo? Hoje em dia você pode comprar esses braços robóticos no Mercado Livre, por exemplo, kits para você montar com Arduino, por exemplo. Mas eles já existem há bastante tempo, tá? Então eles já são empregados aí na indústria automotiva, por exemplo, há bastante tempo. E a ideia principal desses robôs na indústria é eliminar tarefas perigosas, né? Tarefas repetitivas, tarefas que possam causar algum problema para os seres humanos, né? Devido ao seu alto custo ainda, não é tão fácil assim substituir todos os humanos por robôs. Então eles vão ser empregados de forma a substituir trabalhos perigosos, né? Trabalhos que possam trazer malefício à saúde do ser humano. E aí vocês podem pensar que ele vai tirar muitos postos de trabalho, né? Realmente, muitos postos de trabalho serão tirados, né? Quanto mais a robótica, a automação vai avançando, porém muitos outros vão sendo criados. E aí que entra a área de vocês, né? Vocês vão ser técnicos em automação industrial. Ou seja, vocês vão estar aptos para fazer, por exemplo, manutenções, programações nesses robôs e em outros equipamentos de automação. Atualmente a robótica moderna, né? Ela tem alguns focos, tá? Então essa robótica industrial, ela já é bem antiga, ela já tá, esses braços robóticos já estão atuando na indústria há bastante tempo, tá? Há algumas décadas. Mas atualmente o foco da robótica hoje em dia são os humanoides, né? Então esse é o foco, digamos assim, um foco de estudo, de pesquisa. Então ninguém aplica isso aqui na indústria, ninguém usa na indústria os robôs humanoides, que são robôs que têm a forma de antropomórfico, né, que tem a forma parecida com a nossa. Então tem braços, pernas, andam igual a gente. Então há muito estudo nessa área, né? Porém, ainda não é uma área muito aplicável, assim, que vale a pena o esforço e o custo aplicar isso na produção industrial. E aí nós temos alguns robôs aí de proteção, como robôs bombeiros, robôs para esquadrões antibombas, entre outros. Então esses daí eles já são bem utilizados, tá? Então aqui do lado aqui do robô humanoide, você vem aqui bem nessa figura do centro aqui, um robô aqui utilizado para desarmar bombas, por exemplo. E aqui também é outro foco também que já está começando a ser aplicado, tá certo? Que são robôs na medicina. Os robôs na medicina, eles vêm para melhorar a precisão na cirurgia e em outras atividades que dependam do exclusivo movimento do ser humano, né? Nós temos aí alguns tipos de automações a serem estudadas, né? Então nós temos aí, por exemplo, a automação fixa. O que é automação fixa? A automação fixa, ela vai ser quando você tiver máquinas específicas para o produto ser produzido, tá? Então, você tem máquinas específicas para um tipo de produto, por exemplo. Então, eu estou falando aqui na fixa de grande quantidade e um único produto, ou pequenas variações entre eles. Então, aqui tem um exemplo da empresa aqui produzindo fazendo envasamento aqui do sabão líquido, né, da Omo, por exemplo. Então você não vai ter muita mudança, você vai ter aquelas linhas grandes com máquinas ali fixas que dificilmente você vai conseguir fazer outro tipo de produto. Outro exemplo dessa automação fixa aqui seria as indústrias de cerveja, por exemplo, de refrigerante, de bebidas, tá? E já na automação flexível, você tem uma certa flexibilidade, ou seja, você produz geralmente produtos semelhantes, tá? Mas você pode ali fazer alguma modificação, tá? Então você pode fazer alguma modificação. E na programável é que vão entrar muitos robôs, tá? Muitos robôs. Na programável, ela vai acontecer quando você tiver de produzir diferentes tipos de produtos. Então você vai conseguir programar a seus robôs para produzir outros tipos de produtos. Então você tem ali uma produção menor, tá? Porque devido na fixa a velocidade das máquinas é muito maior do que na programável, porém na programável você tem uma variedade
de produtos muito maior. Então as indústrias automotivas, por exemplo, são um forte exemplo de automação programável, tá? Existem empresas que têm pouquíssimas pessoas trabalhando hoje na área de construção de veículos, como a Tesla lá na China, que tem menos de 50 funcionários, tá certo? Dentro de, quando a gente está falando aqui de densidade de produtos, ou seja, a diversificação de produtos e volume de produção, a gente tem esse gráfico, onde nós temos aqui na automação programável, por exemplo, uma diversificação muito grande, mas um volume pequeno. Já na automação física, nós temos um volume muito alto e uma diversificação muito pequena, tá? Então a automação flexível fica bem aí no meio das duas. E a aplicação de robôs industriais, ela vai ser muito alta na automação programável. Aqui nós temos o site dos principais fabricantes de robôs, tá? De braços robóticos, tá certo? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma acessada nos links aí para dar uma verificada, olhar. E a aula de hoje é só essa introdução, então é só para a gente saber mais ou menos o que a gente vai estudar nesse curso. Vou deixar um exercíciozinho aí bem simples aí no Class para vocês fazerem, tá? Para a aula de hoje. E assistam esse vídeo complementar que eu deixei, que eu vou deixar também na descrição aí na aula do Class. E ficamos por aqui, até a próxima semana. Um forte abraço e bons estudos para vocês.